Me apresentar, então, eu sou a Carla, eu sou voluntária na PWN, então, desde o ano passado faço parte da PWN como voluntária, e eu fico mais responsável pela parte do programa de mentoring, junto com a Natália. Bom, e aí a Thalita, que é responsável por eventos, vai se apresentar também, falar um pouquinho da PWN, do nosso propósito, tá? E depois a gente passa para a Cauana. Eu quero agradecer a Cauana que aceitou o convite, junto com o Felipe da Portfel, está aqui com a gente. Bom, sejam bem-vindas e aproveitem. Obrigada, Carla. Boa noite a todas. Eu sou a Thalita, eu sou administradora, tenho 13 anos de experiência na área comercial e faço parte do time da PWN, como associada e também como voluntária. Então, tenho contribuído com as atividades de membership e também eventos. Vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a PWN e aí a gente já começa com a Cauana. Já conseguem ver, né? Sim? Sim. Ok, Sim. Obrigada. Bom, a PWN é uma associação global, está presente em diversos países, né? E aqui no Brasil, em São Paulo. Aqui tem uma frase da fundadora, né? Todas as mulheres deveriam ser capazes de aspirar, acreditar e alcançar. E aqui um pouquinho mais sobre a missão, visão e o impacto. Então, promover, influenciar e apoiar o desenvolvimento profissional das mulheres e a visão de ser reconhecida como uma organização que acelera o ritmo das mudanças e inspira a comunidade para melhorar as condições de trabalho e vida das mulheres. Somos um catalisador social focado na mudança positiva e no compartilhamento do conhecimento, melhores práticas, ferramentas e tecnologias através de desenvolvimento e networking. Então, contamos com diversos eventos globais e aqui na região em São Paulo também. Aqui alguns exemplos, né, de como a PWN Global é composta em termos de membros, eventos, mentorias, nacionalidades e voluntários. E um pouquinho sobre a associação, né, em termos de fazer parte, né, se tornar um membro, né, da associação. Então, existe aí um valor anual de R$220, o pagamento é feito via Pix, envio um comprovante para o nosso e-mail, e aí vocês já podem fazer parte, né, caso ainda não seja, para receber o conteúdo, participar de eventos, mentorias, né, e as oportunidades de networking. E aqui, né, só para finalizar, agradecer a oportunidade, a Carolina Lima e a Lina Nakata, elas são as co-presidentes da rede, então agradecer também pela sua oportunidade de estar aqui hoje, e podemos começar com a Cauana. Fique à vontade, Cauana. Oi, boa noite, pessoal. Agradeço o convite para vir falar um pouquinho sobre finanças para mulheres, enfim, finanças para todo mundo. Espero poder contribuir. A ideia é que eu traga alguns insights, enfim, mas a qualquer momento podem enviar dúvidas, questões ali no chat, e eu vou respondendo ou durante a apresentação ou ao final. Carla, você compartilha a apresentação ou quer que eu apresente daqui? Acho que é melhor para você ter liberdade só para você passando os slides. Tá bom. Mas eu vou deixar ela também aberta, qualquer problema você me aciona, que aí eu já compartilho. Deixa eu ver, acho que todos estão vendo, né? Eu estou com o celular aqui de backup, porque a hora que eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês. Sim, estamos vendo. Legal, bacana. Vamos lá, me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Cauana, eu sou consultora financeira de investimentos na Portfel, a consultoria do Grupo Primo. Eu sou especialista em investimentos, sou especialista em educação financeira, e eu gosto muito de falar sobre esse assunto, especialmente a parte ali de planejamento, porque, no fim das contas, o investimento, de fato, ele acaba sendo a cereja do bolo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa ter ali um entendimento, uma clareza do que a gente quer, de qual é o nosso contexto, aonde a gente quer chegar. E o investimento, ele chega só como um potencializador.
Então, a gente tem sempre um trabalho ali anterior para fazer. Então, seguindo essa linha, eu trouxe aqui para vocês uma pirâmide, né? Uma pirâmide que representa o que seria uma base de inteligência financeira interessante para a gente seguir, para a gente buscar na nossa vida. De maneira geral, quando a gente sai ali ou da faculdade, ou começa a receber um salário, enfim, tem acesso a uma renda, é natural do brasileiro, é algo cultural, né? Que a gente pense ali na compra de um imóvel financiado, na compra de um carro, na construção de algo que a gente classifica ali como um legado familiar. Qual que é o problema disso? O legado, aquilo que a gente compra, investe pensando em longo prazo, deveria ser a ponta dessa pirâmide. Antes disso, a gente precisa construir um alicerce. Por quê? Porque imagina uma situação onde o seu único investimento seja ali um apartamento financiado. Qualquer problema que aconteça nesse meio do caminho, você não tem nenhum tipo de investimento, nenhuma liquidez para sanar os outros problemas. Então, você até tem um bem, mas não consegue acessar e fica ali refém de certas situações, seja de pedir um empréstimo ou seja de ficar refém de alguma situação específica. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter de clareza. Antes de pensar em longo prazo, a gente precisa pensar no curto prazo. Como base dessa pirâmide de inteligência financeira, a gente tem ali proteção patrimonial. O que a gente entende como proteção patrimonial? Seguros, de maneira geral. Então, seguro do carro, seguro da casa, o seguro de vida. Então, isso é importante. Também, plano de saúde. Então, de que forma a gente consegue se blindar ali, terceirizar, né, e dividir o risco da vida, o risco ali dos bens com uma seguradora, especialmente num momento que a gente não tem patrimônio suficiente para lidar com imprevistos. Então, é importante que a gente tenha isso no radar, para que a gente busque essa proteção e, a partir disso, a partir desse alicerce, a gente vai começar a construir ali o nosso patrimônio financeiro de fato. Começando por uma reserva de emergência. E aí, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está falando daquele dinheiro mais líquido, mais acessível e que vai estar num local seguro. É aquele dinheiro que, poxa, fiquei desempregada, o que eu faço agora? Até eu conseguir me recolocar no mercado. Ou, poxa, tive um problema aqui familiar, uma questão de saúde, um imprevisto, um problema ali com um carro que o seguro não cobre. Então, é importante que a gente tenha um colchão financeiro para esse tipo de situação que a gente não consegue prever. É importante destacar aqui também esse conceito de emergência, de imprevisto. O que acontece muito, eu vejo no meu dia a dia, com clientes, com pessoas que eu converso, é que a reserva, ela é de emergência, mas ela acaba servindo para pagar coisas que poderiam ter sido planejadas. Então, poxa, começo do ano, tem que pagar, enfim, impostos ali da casa, do carro, matrícula da escola. Isso não é uma emergência. Isso acontece ali todos os anos. Então, a gente precisa pensar em outro tipo de reserva quando a gente tem algo que pode ser previsto. A reserva de emergência é para, de fato, emergências. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter essa clareza. Quando a gente fala de valores, de tamanho, né, dessa reserva, varia bastante. A gente tem que pensar ali entre 6 a 12 meses do nosso custo de vida. Mas, no fim do dia, o que dita essa regra é a nossa tranquilidade ali de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Às vezes, a gente até tem uma certa estabilidade no trabalho, mas
uma reserva mais robusta, de repente de 24 meses, traz muito mais tranquilidade do que 6 meses, que seria ali mais ou menos o que os influenciadores, de maneira geral, falam sobre reserva de emergência para quem tem segurança no trabalho. Então, no fim do dia, quando a gente fala de finanças pessoais, tem muito mais a ver com o que a gente pensa, com o que a gente entende como prioridade, o que faz sentido para a gente, do que, de fato, uma regra pronta. Então, isso é algo importante também para a gente ter em mente. Não procurar regras prontas que não fazem sentido para o nosso contexto, para a nossa realidade. Então, aqui eu falei, por enquanto, desse primeiro alicerce de proteção, seguros, plano de saúde. O segundo, que é essa reserva de emergência, e é a partir disso que a gente consegue avançar e pensar em metas de médio prazo, de longo prazo, e aí, então, seria o momento de pensar em um legado familiar, na compra de um imóvel, enfim. Assim, a gente teria algumas camadas para proteger a nossa situação patrimonial, para que a gente não tenha que se desfazer, por exemplo, numa situação emergencial de um imóvel, que é ali o nosso único bem, mas na hora da emergência não tem onde tirar, né? Ficou tudo imobilizado e a gente vende, acaba tendo que vender num preço muito abaixo, enfim, acaba sendo um problema. Então, é sempre importante a gente entender que a construção de um patrimônio é algo para ser feito ao longo de uma vida. Não adianta a gente ultrapassar ali e atropelar os passos. Primeiro a gente preza ali pela segurança, depois a gente pensa lá na frente. Outra coisa que costuma acontecer também com muitos investidores é no momento que eles se deparam com o mercado financeiro, com ações, com bolsa de valores, antes mesmo de concluir a reserva de emergência, a vontade de estar ali investindo acaba tomando conta. E aí, mais uma vez, a gente acaba atropelando o processo e antes mesmo de ter essa reserva, essa segurança, o patrimônio já tem um percentual alocado de uma maneira mais arriscada, por exemplo, de uma maneira que tenha uma oscilação de preço maior, e mais uma vez a gente cai na questão do imóvel, por exemplo, de precisar de um dinheiro e não ter acesso, ou de repente até ter acesso a um valor muito menor do que foi colocado, ou o valor de mercado. Então, esse é o primeiro ponto de partida. A gente precisa ter essa consciência, essa inteligência financeira de olhar para o nosso planejamento de vida como um todo. E isso é um trabalho para todo mundo. Então, quando a gente fala de finanças, muito culturalmente, especialmente aqui no Brasil, acaba sendo uma tarefa ali para o homem da casa, para o provedor, enfim, e a mulher, na maior parte dos casos, acaba assumindo um papel mais de cuidar ali da casa, não necessariamente relacionada a finanças. Mas a gente precisa entender que esse cenário, ele está mudando. Hoje a gente tem muito mais a presença da mulher, não só no mercado de trabalho como um todo, mas especialmente no mundo dos investimentos. Aqui na Portfel, por exemplo, a gente tem ali um percentual ainda menor, né, do que de homens, mas que está crescendo. A gente tem ali, dentro do nosso ranking de consultores, os primeiros lugares estão com mulheres. Então, dentro dos melhores consultores, a gente tem mulheres ali dominando o mercado. Então, é importante a gente se colocar também nesse lugar e sair dessa repetição de, poxa, isso não é para mim, isso daí é muito complexo, ou isso é algo que o homem, enfim, tem mais habilidade. Então, a gente precisa entender que todo mundo, né, homens e mulheres, precisam ter a responsabilidade de pensar
no contexto atual, de pensar no futuro e buscar esse planejamento. Beleza? Deixa eu ver se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem ir enviando e me interrompendo. Como eu falei, eu não estou vendo vocês. Joia. Beleza. Vamos lá. Eu trouxe alguns itens aqui, alguns passos que são importantes para ajudar a trazer um pouco de clareza a respeito de por onde eu começo. Eu entendi ali que eu preciso pensar em segurança, eu preciso pensar na reserva de emergência, tudo bem, mas e a partir disso? O que eu tenho que considerar? Para onde eu vou? Como eu consigo ali um norte para construir um patrimônio, para realizar meus sonhos, para cumprir as minhas metas? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter de clareza é que o dinheiro, ele é só uma ferramenta, ele é só um meio para que a gente consiga acessar algo. Então, quando a gente fala, quero ganhar dinheiro, quero juntar dinheiro, quero investir, no fundo, a gente está falando, eu quero adquirir algo, eu quero viver alguma experiência, eu quero ter uma tranquilidade, uma estabilidade. Nunca é o dinheiro por si só, e sim o sonho, o objetivo, a meta que existe ali por trás. E se a gente não tem essa meta, não tem esse rumo, a gente acaba perdendo ali um pouco da motivação mesmo de ir atrás desse dinheiro. Poxa, se eu não sei o que eu quero, não sei o quanto vai custar, não sei nem como começar ali a buscar essa meta, por que eu vou fazer algum esforço em relação a isso? Então, a gente precisa ter objetivo, a gente precisa dos sonhos. E o sonho, ele acaba sendo uma alavanca, ele acaba impulsionando a nossa vida, nos impulsionando para um crescimento financeiro. E isso é muito importante. Seja quando a gente fala de maneira individual, ou dentro de uma casa, ou no ambiente familiar, ali com filhos. É importante que existam sonhos e metas individuais, mas também coletivas de uma família, para que todos estejam engajados ali nessa busca, né, por atingir essa meta. Quando a gente fala de meta, bom, se a gente pesquisar ali no Google como definir uma meta, enfim, provavelmente a gente vai encontrar isso aqui, essa definição, né, de metas SMART. Mas ainda não encontrei uma outra forma de trazer clareza para os pontos que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai pegar um sonho, que pode ser, poxa, quero viajar para a Grécia. Isso daqui é um sonho. Não sei quando, não tenho muitos detalhes, não sei quanto tempo essa viagem vai durar, não sei quanto vai custar. Então, é algo muito intangível. Para que a gente possa transformar em uma meta e, a partir disso, conseguir desenhar um plano de ação, para que a gente consiga alcançá-la, a gente pode seguir aqui alguns passos. O primeiro passo da meta SMART, né, o S, é específica. Então, a minha meta, ela precisa ser o mais específica possível. Então, poxa, eu quero viajar para a Grécia, para a cidade X, quero ficar tantos dias, eu vou fazer uma viagem sozinha, porque eu quero parar ali para refletir, quero tirar um período sabático, enfim. E aí eu descrevi com o máximo de detalhes possível essa meta. Ela precisa ser mensurável. Então, preciso entender ali o quanto que ela vai custar, por exemplo, para que eu possa entender o quão perto ou quão longe eu estou dessa meta. Ela tem que ser atingível. Porque, por mais que definir metas ousadas, que sejam desafiadoras, seja interessante, se ela for muito difícil, muito improvável de ser atingida, isso também gera ali um desânimo. Poxa, se eu tenho um salário ali de R$5.000 e eu consigo reservar para investir
R$ 200 por mês e a minha viagem para a Grécia vai custar 15 mil e eu quero viajar ano que vem, aqui a gente tem um problema. Se eu não fizer nada ali para mudar o meu cenário, essa meta é completamente inatingível. Então, eu conseguiria investir R$ 1.200, R$ 2.400 no ano para uma meta de 15 mil. Então, eu preciso ter uma meta que seja palpável. Obviamente que aqui eu falei uma situação que não seria ali tão impossível. De repente, a gente pode pensar numa renda extra, em como a gente conseguiria organizar esse orçamento para fazer sobrar mais dinheiro. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de uma meta que custaria 1 milhão, aí, de fato, ela seria completamente inatingível, né? Então, isso é importante para que a gente tenha ali adesão ao planejamento para o cumprimento dessa meta. Essa meta, ela também precisa ser relevante, porque se ela não for importante o suficiente, a gente vai trocar ali o que a gente planejou por qualquer outra coisa. Então, se no fim do dia, na realidade, eu nem quero tanto, assim, fazer essa viagem para a Grécia, a hora que eu estiver numa situação ali de tomada de decisão, de, poxa, eu vou investir esse dinheiro, ou eu vou, sei lá, passar o final de semana na praia com os meus amigos. Naturalmente, a gente vai buscar ali a recompensa imediata. Por quê? Porque a recompensa mais adiante, a recompensa postergada, ela precisa de uma relevância. Ela precisa ser prioridade para que a gente possa fazer escolhas no nosso dia a dia. Então, não adianta também montar uma meta ali que não seja tão importante e achar que ela vai se realizar. No dia a dia, a gente precisa dessa constância. O momento ali de planejamento é o momento mais fácil. Quando a gente senta, quando a gente define, quando a gente faz conta, é tudo muito fácil. O trabalho mesmo, ele acontece no período ali onde o planejamento ele vai ser cumprido. Então, para desenhar um planejamento, a gente vai demorar o quê? 10 minutos, 15 minutos, dependendo dessa meta. Mas, dependendo do tamanho, né, do quanto essa meta vai custar, às vezes a gente vai demorar 2 anos para o cumprimento dela. Então, a gente precisa ter ali os pés no chão de entender, poxa, de fato é muito relevante, é muito importante para mim, e essa meta aqui, ela não está competindo com outras que vão me desviar do foco. A gente precisa ter essa clareza também. E essa meta, ela precisa ter um tempo determinado para ser cumprida. A gente precisa entender, poxa, beleza, quero viajar, entendi ali que o que eu consigo investir não dá para ser ano que vem, mas acho que em 5 anos é super possível, e aí eu vou fazer renda extra, vou conseguir outras fontes de renda, mas 5 anos é esse prazo. Pronto. Agora o sonho, que era quero viajar para a Grécia, ele começou a ficar um pouco mais palpável. A gente conseguiu enxergar ali um pouquinho mais de detalhes, já sei a cidade, eu já sei quando eu vou, eu já sei o quanto vai custar, eu sei que é atingível e para mim é muito relevante. A hora que eu tiver que escolher, poxa, eu vou gastar esse dinheiro do investimento para essa meta com outra coisa, ou eu vou seguir o plano? Eu sei que seguir o plano vai pesar mais. Então, a gente sai ali do que seria um sonho e agora a gente tem uma meta que a gente vai conseguir trabalhar em cima dela. Aqui, eu citei um exemplo de uma viagem, mas a gente pode pensar em absolutamente qualquer coisa. A gente pode pensar na independência financeira, lá para frente, a gente pode pensar até numa transição de carreira, por exemplo. Então, poxa, eu quero transitar de carreira nos próximos 3 anos. Quanto que isso vai me custar? E se eu demorar ali um tempo para me recolocar no trabalho? E aí, lembra que eu falei que se está no planejamento, se a gente sabe dessa possibilidade, não é emergência, a gente precisa tomar esse cuidado também. A gente não pode tratar ali uma meta de, poxa, vou transitar de carreira, eu tenho minha reserva de emergência de 6 meses, vou usar ela.
Aqui a gente acende um sinal amarelo. A reserva de emergência não é para isso. Aqui a gente precisaria de uma outra reserva para que essa transição de carreira ocorra de maneira tranquila, para que, de fato, se torne possível essa transição e não vire um problema. Então, esse é o ponto. A gente precisa identificar o que a gente quer e buscar entender o quanto que isso vai custar em dinheiro, em esforço, em tempo, para que a gente desenhe um plano que seja atingível. Beleza? Deixa eu dar uma olhada em vocês. Beleza. Um segundo ponto que é importante, e aqui tem quase que uma pegadinha, é a organização financeira. Quando a gente fala, poxa, preciso me organizar, ou estou tentando me organizar, normalmente a gente para aqui nesse primeiro passo, o de registrar. Eu já conversei com algumas pessoas que vinham justamente com essa queixa. Poxa, Cauana, eu registro tudo. Já faz, sei lá, uns 5 anos que eu registro tudo, mas mesmo assim não sobra, mesmo assim eu não consigo investir, mesmo assim eu não consigo atingir as minhas metas, mas eu estou registrando tudo faz muito tempo. Qual que é o problema? Registrar é só o primeiro passo. Se a gente só registra e não faz absolutamente nada com essa informação, a gente só está olhando no retrovisor. Então, aqui é o primeiro problema. Para que a gente possa, de fato, ter uma organização financeira que vá nos levar a algum lugar, a gente precisa registrar, então anotar tudo que entra, tudo que sai, entender o que a gente tem de dívida, entender o que a gente tem de prestação a pagar, a receber, enfim, ter clareza da situação financeira como um todo. A gente precisa organizar esses dados, essas informações. Então, segmentar, por exemplo, por categoria, então, moradia, alimentação, saúde, lazer. Então, a gente precisa ter clareza ali das caixinhas. E, a partir disso, a gente vai analisar e planejar. Então, a gente analisa, poxa, eu estou gastando 20% do meu orçamento em lazer. Será que isso é o mais adequado? Poxa, acho que não, acho que é melhor eu manter ali em 10% nessa classificação para que esses outros 10% eu consiga investir ali para uma meta de médio prazo, para que eu possa viajar ali, para que eu possa ir para a Grécia daqui 5 anos. Então, eu vou tirar daqui, porque eu não vou conseguir, de repente, tirar ali da classificação de moradia. Eu não vou conseguir não pagar o aluguel ou, enfim, conta de básica, né? Água, luz, gás, enfim. Salvo exceções, onde existe uma margem, de repente, para mudar de lugar, para mudar de bairro, enfim. Mas quando a gente tem essa clareza dos dados, aí sim a gente tem como planejar o futuro. Definir ali os percentuais de cada segmentação para que a gente possa acompanhar ali de tempos em tempos. Então, poxa, eu sou muito desorganizada. O que eu faço? Registro, segmento, coloco uma meta, um teto de gasto e acompanho isso diariamente, semanalmente. Eu vou vendo, poxa, eu separei que vou gastar R$1.000 com alimentação ali fora. Passou uma semana, eu já gastei 300. Então, agora eu só tenho 700 para as outras 3 semanas. O que eu vou fazer para controlar? Então, uma vez que a gente consegue olhar o planejamento do futuro, a gente para de ter uma visão e uma ação olhando no retrovisor. A gente realmente consegue planejar e consegue encaixar aqui o que a gente vai conseguir fazer sobrar, o que a gente vai conseguir investir para que a gente atinja aquela meta. Então, a gente tem a meta. Então, passou a ser um impulsionador do nosso crescimento financeiro. Poxa, eu quero muito realizar essa meta, mas eu preciso tirar de algum lugar, se não está sobrando nada. Então, fazendo esse caminho, a gente começa a ter clareza do orçamento e entender, poxa, daqui dá para tirar, estou gastando muito mais do que eu achei. Normalmente, quando a gente faz uma contabilidade mental das coisas, a gente acaba descobrindo
que a gente acha que gasta muito menos do que a gente realmente gasta. Outra pegadinha que a gente tem aqui na organização financeira é o cartão de crédito. Cartão de crédito não é uma segmentação. Cartão de crédito é um meio de pagamento. Do mesmo jeito que o dinheiro, do mesmo jeito que o Pix, do mesmo jeito que qualquer outra forma de pagamento. A gente precisa entender o que tem dentro da fatura do cartão. É isso que importa. Não quero saber se o cartão está dando R$1.000. Eu quero saber o que tem ali dentro desses R$1.000. O quanto que está indo para gastos básicos, o quanto que está indo para lazer, o quanto que está indo para alimentação. É essa a informação que é importante. Porque senão também acaba sendo, o cartão de crédito acaba sendo o tapete da casa. Aí você vai colocando toda a sujeira da casa ali embaixo do tapete, aí você não precisa olhar, porque você classifica tudo como um bolo só, e às vezes o problema está justamente ali. Então, gastos de maneira geral de cartão de crédito acabam sendo os vilões ali. Transporte de aplicativo, comida, iFood, enfim, acaba entrando nesse bolo ali, nesse gasto meio fantasma que a gente não sabe direito o que está gastando, a gente só sabe que no final o cartão chega e, poxa, eu achei que ia vir menos. Mas tudo bem, vamos pagar aqui e bora, sem nunca olhar o que tem ali dentro. Então, esse é um ponto muito importante. Outra coisa que eu gosto de destacar aqui é que esse passo a passo, ele é muito simples mesmo. O que dá trabalho e não tem como a gente fugir dele é executar. Então, a gente precisa sentar ali e registrar tudo que entra, tudo que sai, as dívidas, enfim, todas as questões financeiras. A gente precisa organizar e a gente precisa planejar. Isso demanda tempo, é cansativo, muitas vezes é chato, mas não tem como fugir. Muitas vezes a gente acaba procrastinando esse processo, terceirizando essa responsabilidade. Então, não sei mexer em aplicativo, não sei mexer em planilha de Excel, tentei, não consegui, tentei um aplicativo, não funcionou, tentei um aplicativo ali que consolida os dados do banco, mas ele não classificou. Enfim, a gente pode dar 1 milhão de desculpas, mas no fim do dia, isso aqui a gente consegue fazer com um papel e uma caneta. E um pouquinho de dedicação ali. Então, é algo acessível. A gente só precisa de dedicação. E, mais uma vez, quando parecer muito difícil, quando ficar chato e complexo, a gente tem que voltar aqui, na meta. A gente tem que voltar no sonho. Porque a gente não está fazendo esse esforço para ficar sentado num monte de dinheiro. A gente está fazendo esse esforço para atingir algum objetivo ou alguns objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Beleza? Deixa eu ver. Se tiverem pergunta, podem mandar. Deixa eu só beber uma aguinha. Beleza. E o terceiro ponto, que entra aqui como a cereja do bolo, como eu falei no início, é investir. Então, antes de pensar em investimento, a gente tem que entender por que a gente vai investir. É para uma meta de curto prazo? É para uma meta de longo prazo? Enfim, qual que é o risco que a gente quer ou pode correr nesse investimento? Tudo isso a gente precisa ter muita clareza para não acabar investindo de maneira incorreta. Por quê? Se eu preciso de liquidez, se eu estou montando a minha reserva de emergência e eu coloco o meu investimento num produto que tem vencimento para 2040, por exemplo, eu não vou conseguir atingir essa meta. Se eu precisar desse dinheiro, eu não vou conseguir acessar. Ou se eu conseguir acessar, eu possivelmente vou poder perder dinheiro nesse processo. E para uma reserva de emergência, é justamente isso que eu não quero. Eu não posso correr o risco de perder dinheiro. É a minha reserva, meu dinheiro mais seguro. É aquilo que tem que estar, de fato, blindado e protegido. Então, a gente precisa ter esse entendimento
de por que a gente está investindo para que a gente faça a escolha correta. E aqui eu trouxe a tela do Tesouro Direto para pincelar um pouquinho em relação aos investimentos. Então, primeiro ponto para a gente ter clareza. O investimento mais seguro que a gente tem no Brasil é o investimento no Tesouro Nacional. Basicamente, é emprestar dinheiro para o governo. A gente faz isso por meio da plataforma do Tesouro Direto ou por uma corretora, XP, BTG, por exemplo, ou pelo próprio banco, Itaú, Santander, Bradesco, enfim, qualquer banco. Então, a gente consegue emprestar dinheiro para o governo. Sempre que a gente empresta dinheiro a alguém, a gente está investindo em um produto de renda fixa. Então, emprestar dinheiro para o governo são os títulos do Tesouro. Emprestar dinheiro para uma instituição financeira, a gente está colocando dinheiro na poupança, a gente está investindo num CDB, a gente está investindo numa LCI, numa LCA, por exemplo. Emprestar dinheiro para uma empresa, a gente está investindo em CRI, CRA, em debenture. Então, só para trazer um pouquinho de clareza. Esse é o primeiro passo do investidor no mundo dos investimentos. Então, eu não vou avançar em renda variável e nada do tipo, porque a ideia aqui é trazer realmente essa clareza inicial, o que a gente pode fazer quando a gente pensa em uma meta. E, enfim, esse primeiro passo para potencializar o cumprimento dessa meta. Então, aqui o que a gente tem? Maneiras, títulos em que a gente empresta dinheiro para o governo. Aqui a gente tem 3 tipos de rentabilidades, de remuneração por esse empréstimo. A gente tem os títulos pré-fixados, que são títulos que já têm uma rentabilidade combinada no momento da contratação. Então, poxa, Tesouro pré-fixado 2026. Vai pagar uma rentabilidade anual de 10,3% ao ano, tem um investimento mínimo de R$ 32,00 e tem um vencimento ali para 2026. Se a minha meta é para ser cumprida ali em 2026, daqui a 3 anos, um pouquinho menos, né, do vencimento em janeiro, esse título pode ser interessante para mim. Pode ser algo bacana para eu investir. Se eu quero, por exemplo, uma reserva de emergência, eu preciso olhar para esses outros 2 produtos, o Tesouro Selic. Esse título, ele vai andar ali muito próximo da rentabilidade da taxa Selic, que é a taxa mãe da economia. Hoje, ela está em 12,75% ao ano. Ela estava meio ponto a mais, mas ontem teve uma reunião do Copom, do Banco Central, e essa taxa, ela caiu. Se a gente faz uma comparação aqui com o Tesouro Pré-fixado 2026, ou até mesmo 2029, pagando 10%, 11%, e a taxa de hoje, pode ser que pareça um pouco incoerente. Poxa, hoje está pagando 12%, mas daí eu vou colocar meu dinheiro em algo que pague 10%. Qual que é o sentido disso? O mercado, ele é dinâmico. Então, quando a gente pensa nas rentabilidades, na taxa dos investimentos, ele vai seguir uma previsão, um consenso geral de mercado. Aqui, a gente pode ver que o consenso geral de mercado é que em 2026 a taxa ela esteja menor. Pode ser que isso se cumpra? Pode ser. Pode ser que isso não aconteça e a taxa em algum momento volte a subir e você tenha pré-fixado uma rentabilidade menor? Pode ser também. Aqui a gente tem um risco de mercado. Mas não vou entrar muito nesse mérito, mas é importante a gente ter essa clareza. Se a taxa, por exemplo, diminuir para 7%, nesse produto você garantiu que até 2026 você vai receber 10,3% ao ano. Então, você acabou tendo uma rentabilidade bastante interessante. No fim do dia, como a gente não prevê o futuro,
O ideal, quando a gente pensa numa carteira ali mais robusta, para independência, de longo prazo, é que a gente diversifique em vários tipos de ativos. A gente nunca vai conseguir acertar o olho da mosca, mas diversificando as classes, a gente consegue surfar ali os ciclos de mercado, em uma ponta a gente perde, na outra a gente ganha, enfim, não tem muito milagre. E quando eu falo em milagre, eu gosto também de destacar um ponto. Hoje em dia está ficando cada vez mais comum os golpes financeiros, os golpes ali até por meio de rede social, enfim, alguém vem, promete uma situação, ou pirâmides financeiras, enfim, que prometem uma rentabilidade acima do mercado. Quando a gente tem o conhecimento do que é taxa Selic, de qual é o valor dessa taxa, do que o título público ali está pagando, a gente consegue se blindar, inclusive, de golpes. Porque se eu estou falando para vocês que a taxa Selic hoje é 12,75% ao ano, se o governo está pagando 10% ao ano num título que vence em 2026, só de fazer essa análise, a gente já entende que uma promessa de rentabilidade de 4% ao ano, 4% ao mês, sem nenhum risco, com muita segurança, uma rentabilidade garantida, ela é bastante improvável, para não dizer impossível. Então, uma vez que a gente tem o conhecimento, a gente consegue se blindar, inclusive, de golpes. Então, é importante que a gente tenha essa base, mesmo que não seja ali a nossa expertise, né? Algo que a gente queira se aprofundar, que a gente queira entender, alguns conceitos de economia a gente precisa ter consciência, justamente para se proteger, justamente para discernir ali do que faz sentido e do que não faz. Então, ainda nessa linha de entender conceitos importantes, a gente também tem os títulos atrelados ao IPCA. O IPCA basicamente é o índice ali de inflação, é o índice oficial do Brasil de inflação. A inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Então, quando a gente pensa em investimento, no fim do dia a gente também quer que o nosso poder de compra seja mantido ao longo do tempo. Porque se a gente olha para o passado, dava para fazer uma super compra no mercado com R$100. Hoje eu acho que não dá quase nem para encher 2 sacolas com coisas ali, tendo R$100 no bolso para gastar. Então, o que aconteceu nesse processo? O dinheiro perdeu o poder de compra. Então, se eu tivesse um dinheiro ali guardado embaixo da cama e fosse para o futuro e tentasse comprar exatamente a mesma coisa que eu comprava no passado, eu não ia conseguir. Então, qual que é o problema aqui? A gente precisa entender esse conceito e a gente precisa pensar no nosso futuro em uma renda de independência financeira, por exemplo, que supere a inflação. Eu não quero, se hoje eu vivo bem com R$10.000, eu não quero uma renda de R$10.000 daqui a 20 anos. Eu quero uma renda que seja, de repente, o equivalente a R$10.000 de hoje, porém atualizada para o futuro. Então, talvez esse 10 mil em dinheiro de hoje seja 20 no futuro, não sei. Mas eu preciso ter esse cuidado. Então, aqui, alguns pontos importantes. Selic, a gente precisa entender qual que é a taxa mãe da nossa economia. Isso daqui também dita as taxas de financiamento, as taxas de empréstimo. Então, é algo importante da gente conhecer. E uma vez que a gente conhece, a gente consegue se blindar ali de propostas mentirosas de golpe. Quando a gente fala de inflação, aumento generalizado dos preços, em metas especialmente de longo prazo, a gente precisa tomar esse cuidado e buscar uma carteira, um investimento que supere a inflação e que pague uns juros que a gente chama de juros real. É aquele realmente acima dessa atualização de capital. E eu trouxe para vocês a telinha do Tesouro Direto, para que vocês conheçam o primeiro investimento ali
de renda fixa. Então, mais seguro, porque tem um risco país. Naturalmente, quando a gente tem mais segurança, a gente não necessariamente tem uma taxa ali tão atrativa. Mas é sempre um primeiro passo interessante que a gente consegue dar com valores de investimento baixo. Então, a gente consegue montar uma carteira com esses títulos, por exemplo. Mas se a gente estiver falando de reserva de emergência, de objetivo de curto prazo, 1 ano, 2 anos, é importante que a gente fique aqui nesses dois, no Tesouro Selic 2026 e no Tesouro Selic 2029. Esses dois títulos, eles vão andar muito próximo da taxa Selic, então se a taxa cair, vai cair também, se a taxa subir, sobe também, mas se a gente for tirar esse dinheiro antecipadamente, ele vai ter rendido de maneira linear, a gente não vai ter nenhuma surpresa, e para objetivo de curto prazo e reserva de emergência, é justamente isso que a gente precisa buscar. Cauana, deixa eu fazer uma pergunta. O que você, a sua opinião sobre deixar o dinheiro na poupança? Beleza. Qual que é o problema de deixar o dinheiro na poupança? A poupança, ela tem 2 tipos de rentabilidade que dependem da taxa Selic. Quando a taxa Selic ela está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela rende ali 70% dessa taxa. E quando a taxa está acima de 8,5%, ela rende 0,5% ao mês, mais uma correção ali, mais uma taxa referencial. No fim do dia, a poupança ela sempre vai render menos do que o Tesouro Selic. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente está falando de Tesouro Selic, risco país, por que a gente vai deixar o dinheiro na poupança? Não se justifica para ganhar menos. Então, quando a gente fala que existem investimentos mais seguros que rendem melhor do que a poupança, um belo exemplo disso é justamente o Tesouro Selic, que costuma atrair investidores de poupança. Primeira facilidade, só que hoje a gente consegue investir em Tesouro Selic no próprio banco. Então, o banco que você coloca na poupança, você também consegue direcionar para um Tesouro Selic. Então, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é a questão da isenção de imposto de renda para a pessoa física. Isso acaba sendo, mais uma vez, um atrativo. Mas, mesmo quando a gente desconta o imposto de renda do Tesouro, ainda assim ele é mais vantajoso do que a poupança. E vale lembrar também que a poupança, ela não tem uma rentabilidade diária, como o Tesouro tem, por exemplo. Ela só rende no aniversário. Então, se a gente coloca ali um investimento no dia 1º do mês e retira no dia 30, antes de completar, de fato, o mês, a gente vai tirar o dinheiro sem nenhuma rentabilidade. Porque ele só pagaria ali os juros no aniversário, só no dia 1º do mês seguinte. Então, é um outro ponto. O que eu gosto de deixar claro? Assim, o que é danoso? Investir na poupança pensando em longo prazo. Agora, poxa, Cauana, mas eu quero deixar o dinheiro que eu vou usar daqui 6 meses, o prejuízo vai ser muito grande? Bom, dependendo ali do patrimônio, pode até ser. Mas, muitas vezes, não é tão prejudicial do que, por exemplo, não investir nada. Então, assim, se você falar, Cauana, entre não investir, então, guardar debaixo do colchão e investir na poupança. Bom, se eu tiver que escolher entre uma dessas opções, investe na poupança, pelo menos está guardando alguma coisa. Mas uma vez que a gente tem o conhecimento, uma vez que a gente entende, poxa, existe o Tesouro Selic, existe títulos ali dentro dos próprios bancões que pagam 100% do CDI, com risco de banco, aí a gente não pode mais falar que não sabia. Então, esse é um ponto importante. Eu não gosto de tocar o terror ali, falar, não, poupança, pelo amor de Deus, porque até o nome, né? Quando a gente fala, poxa, eu vou investir, normalmente, vou guardar na poupança. Às vezes a pessoa nem está guardando na poupança, mas só pelo verbo, né? Poupar,
já remete poupança. Então, é mais uma questão cultural também do brasileiro acabar recorrendo à poupança. Mas uma vez que a gente tem clareza, já não faz mais sentido seguir esse caminho, mas se até hoje foi o seu método para investir, está tudo bem. Pelo menos você tem alguma coisa investida, a partir de agora você pode mudar o rumo das coisas. Cauana, tem uma pergunta aqui no chat. A Juliana está perguntando, falando assim, ó, o Nubank tem hoje caixinhas, né, que você coloca o sonho e rende 100% do CDI. Acho atrativo, estou certa? Sim, 100% do CDI vai render muito próximo de Tesouro Selic. O que a gente ganha e o que a gente perde no Nubank? Quando a gente investe em títulos ali de emissão bancária, seja do Nubank, seja do Itaú, seja de uma instituição pequena, a gente corre o risco da instituição. Então, querendo ou não, a gente está tendo um risco maior ali com o Nubank do que a gente teria com o Tesouro. Risco país é risco soberano. O Nubank não tem muito uma cara de que vai quebrar tão facilmente como algumas instituições ali, enfim, menores, pouco relevantes. Então, assim, é uma opção? É uma opção. E cuidado que a gente precisa ter. Poxa, se a gente vai investir num CDB, a gente tem um benefício que chama Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Até R$250 mil por CPF por instituição financeira, ele garante ali a devolução desse valor. Então, a gente tem que se manter abaixo desse limite e é uma segurança a mais. Naturalmente que isso não se aplica para um Itaú. Se o Itaú quebrar, o FGC não vai dar conta de pagar todo mundo e a gente estaria num problema sistêmico bem complicado. Mas se a gente está falando ali de um dinheiro de dia a dia, num valor menor que 250 mil, é uma opção sim. Essa ideia de caixinhas traz também uma facilidade ali de visualização, enfim, traz uma praticidade. Comparando rentabilidade com poupança é muito melhor. Mas é importante ter esse alerta. Às vezes a gente pega aqui também algumas pessoas com investimento em fintechs, então PicPay, algumas outras carteiras digitais, pagando 102% de CDI. E da mesma forma vale a reflexão. Está ciente que aqui tem um risco da empresa? Você se sente segura com essa instituição financeira? Se sim, beleza, vamos manter ali esse teto do FGC. Se não, vale sempre migrar ali para o mais seguro, para que você se sinta mais segura. Deu para entender? Sim, obrigada. Imagina, beleza. Legal. O que eu trouxe aqui só para mostrar o impacto de investir ao longo do tempo? Eu trouxe uma simulação de uma renda mensal vitalícia de R$5 mil. Quando a gente faz esse tipo de simulação, é importante destacar que a gente está fazendo ali uma simulação com as informações que a gente tem hoje, com as informações que hoje seriam possíveis, com a rentabilidade que hoje seria possível alcançar. Não tem como a gente prever o futuro. Não sei que rumo a taxa vai seguir, não sei como a inflação vai se comportar, mas eu preciso de um rumo, eu preciso de um norte, eu preciso saber, pelo menos ali, se eu estou perto, se eu estou longe, se é viável esse objetivo. Então, eu gosto sempre de destacar isso quando eu trago essa calculadora. Isso é um norte, naturalmente, ao longo do tempo, aqui eu fiz uma simulação de 30 anos, naturalmente, ao longo do tempo, isso precisa ser avaliado, recalculado, a gente precisa checar se, de fato, essa carteira está performando da forma prevista, se não tiver, a gente precisa ajustar os valores. Mas só para deixar claro e facilitar a conta, aqui a gente considerou uma rentabilidade real, então uma rentabilidade acima da inflação, de 0,5% ao mês. Hoje isso é possível. Se vai ser possível daqui a um tempo, não tem como a gente saber, mas a gente precisa ficar de olho para recalcular a rota caso seja necessário. Partindo desse princípio, em dinheiro de hoje, a gente precisaria ali de um valor
de R$1 milhão, para que a gente conseguisse mensalmente uma renda vitalícia de 5 mil. Tudo isso em dinheiro de hoje. Aqui eu tirei o impacto da inflação para facilitar a visualização, mas naturalmente seria muito mais do que 1 milhão, o que a gente visualizaria com poder de compra de 1 milhão, e a receita retirada seria muito mais do que 5 mil, mas com poder de compra de 5 mil de hoje. Se a gente pega dentro desse cenário, dessa simulação, esse R$1 milhão, e a gente pensa ali uma meta para daqui exatamente 30 anos, então 21/9/2053, a gente tem 365 meses até lá. Considerando que a gente não tenha nada para investir hoje, a gente já não tenha nada para esse fim guardado, a gente precisaria investir por mês, a partir de agora, cerca de R$960, para daqui 30 anos ter uma renda vitalícia de 5 mil. Ou seja, a gente teria um patrimônio de 1 milhão, tiraria 5 mil de renda, e no final da vida, isso aqui ficaria de herança, enfim, viraria um legado para quem fica. Por que é interessante a gente ter essa consciência? Quando a gente fala de INSS, a gente brinca que significa isso nunca será suficiente. O INSS, de uma maneira bem resumida, é quase como uma pirâmide financeira. Então, a gente depende da força de trabalho do jovem para pagar o benefício ali do idoso, do aposentado, ou de alguém que tenha tido uma aposentadoria precoce por algum motivo. O que acontece? O desenho da Previdência, ele surgiu num momento que a pirâmide etária do mundo, enfim, de todos os países, especialmente do Brasil, era de fato uma pirâmide. Então, ela realmente se assemelhava bem a um triângulo com uma base trabalhadora grande para sustentar uma ponta ali menor. Então, isso fazia sentido. O que está acontecendo hoje? A gente tem uma base cada vez menor e a gente, com o aumento, né, da expectativa de vida, a gente tem mais pessoas que recebem esse benefício. Naturalmente, o dinheiro que vai sendo arrecadado, ele acaba não sendo suficiente para pagar ali todos os aposentados, todas as pessoas que recebem os benefícios do INSS. Por conta disso, que essa é sempre uma pauta ali política de, poxa, vamos ter que fazer uma reforma das aposentadorias, vamos ter que cobrar isso, vamos aumentar isso, ou vamos ter que postergar a data de aposentadoria. Então, antes era com tantos anos, agora são tantos anos e tantos de contribuição. Ou seja, o INSS, a gente tem que considerar quase como um a mais. Poxa, se eu preciso de uma renda de 5 mil reais, e se der tudo certo com o meu INSS e eu receber mais 5 mil, poxa, aí eu vou ter uma aposentadoria maravilhosa. Mas, se der errado, se eu não conseguir me aposentar, se eu não me aposentar com o valor que eu estou achando que vou me aposentar, se no fim do dia o INSS me pagar um salário mínimo, enfim, eu não deixei para resolver esse problema a hora que ele bateu na minha porta. Eu comecei agora. Então, a gente pensa ali o INSS como extra, o INSS como um complemento e não como principal. Porque o que a gente vê hoje é muita gente que tinha uma qualidade de vida interessante no período produtivo, então que tinha uma receita ali bacana, na hora de se aposentar, faz os cálculos, né? Eles fazem os cálculos ali, e no fim do dia a pessoa ganhava um salário de 5 mil, às vezes tinha uma parte ali em comissão, alguma parte que não estava tendo a contribuição de INSS, enfim, era uma pessoa autônoma, um empreendedor que contribuía com o mínimo do MEI, por exemplo, e aí a hora que ela se aposenta, ela tem a infeliz surpresa de descobrir que ela vai se aposentar com um salário mínimo, com 2 salários mínimos, sendo que ela tem um custo de vida ali de 5 mil reais, por exemplo. E aí ela vai precisar depender de alguém, vai depender dos filhos, dos familiares, enfim. E quando a gente está numa posição de planejar,
não faz sentido a gente planejar que vai depender dos outros, né? Então, a gente tem aqui o tempo ao nosso favor. Então, a gente tem aqui o conhecimento, né? O acesso ao conhecimento. Então, faz sentido que a gente tenha essa consciência e busque também esse objetivo. Só que complementando, quando a gente fala, por exemplo, de 365 aportes de R$ 960, mais ou menos, a gente está falando de R$ 350 mil que saíram do bolso. Então, todo o restante, aqui os 650 mil, para complementar 1 milhão, vieram de juros, desse 0,5% ao mês que a gente foi buscar acima da inflação. Então, quando a gente tem o tempo ali a nosso favor, quando a gente tem a disciplina de cumprir a meta, a gente senta, define o planejamento e segue de maneira disciplinada e consistente, nesse exemplo, por 30 anos. A recompensa, ela vem. Então, ela vem aqui como mais de 60% da meta sendo batida pelo próprio dinheiro trabalhando, pelo juros sobre juros. Beleza? Deixa eu ver o que a Lina comentou aqui. Essa parte de atualizar é bem verdade. Em 2002, comecei minha previdência privada. Em 2005, vi uma palestra do Gustavo Cerbasi, e ele disse que se eu colocasse o dobro do valor que eu estava guardando na previdência, eu ficaria milionária em 30 anos. E hoje estou bem longe na conta da previdência, mas melhor ter do que não ter. Exatamente. A previdência também tem uma pegadinha. Quando a gente fala em aposentadoria, a primeira coisa que vem na cabeça é INSS. A segunda coisa que vem na cabeça é previdência. Qual que é o problema da previdência? A previdência nada mais é do que um fundo de investimento com alguns benefícios ali sucessórios e tributários. Ponto. A gente precisa fazer um cálculo de qual é o valor que a gente precisa colocar nesse investimento para que a gente tenha ali a possibilidade de resgate periódico desse investimento, ou então de transformar esse montante em uma renda vitalícia. O que acontece é que muitas vezes a gente dá um check na cabeça. Poxa, eu invisto ali R$ 100 na previdência do banco, está resolvido. Mas se a gente for pensar que a gente precisaria de um aporte de quase 1.000, esses R$ 100 ali não vai ajudar em nada, no fim das contas. Então, esse cálculo aqui a gente pode até levar para a Previdência. Então, se você hoje contribui para uma Previdência privada, vamos supor que ela está num fundo muito bacana, está no fundo legal, mas você está contribuindo muito menos do que esse valor, ou pretende contribuir por menos tempo, e tem a intenção de ter uma renda de 5.000 ou uma renda maior, acende o sinal de alerta. Você precisa recalcular o valor desse aporte de previdência, porque muito possivelmente vai chegar ali no final e esse valor ele não vai ser suficiente. Beleza? É isso. Se tiverem mais perguntas, podem enviar. Eu deixo aqui no material esse QR Code. Se alguém quiser conhecer um pouquinho melhor sobre a Portfel, quiser conversar com algum consultor, alguma consultora, pode preencher o formulário e alguém vai entrar em contato. Esses slides também eu deixo disponível, se alguém quiser acessar, enfim, pode pedir para as meninas, para a Carla, para a Thalita. E fico à disposição, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento. Muito obrigada, Cauana, foi sensacional. Acho que essa palestra realmente, né, ela é aplicável para todo mundo, sem gêneros, né? Então, foi super interessante. A gente está gravando para disponibilizar no YouTube, se as pessoas quiserem compartilhar com os colegas, com outras mulheres, vai ser super válido, porque realmente foi de muito aprendizado. Antes da gente ir para as perguntas, a gente só queria tirar uma foto, né, fazer um print screen. Então, quem puder abrir a câmera só para a gente tirar essa foto, a gente agradeceria muito, tá bom? Já está tirando? Ainda não, vou avisar, tá? Já podemos sorrir? Pode relaxar. Pode relaxar, já vou ajustar aqui.
Ok, vou tirar, tá, pessoal? Entendo que não vou mais abrir. Só um minutinho. Vamos lá. 1, 2, 3, X. Tirar mais uma, tá? Para a gente ter certeza. 1, 2, 3, X. Ok, foi, meninas. Obrigada. Agora vamos para as perguntas. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Ou habilitar o microfone também, pessoal. Fiquem à vontade. Enquanto o pessoal vai pensando e fica mais à vontade para colocar no chat, vou colocar uma aqui, vou perguntar para você, Cauana, a respeito de empreendedoras. Estava escutando uma conversa, né, de duas amigas falando que elas possuem, né, o próprio negócio, mas que as contas ainda estavam um pouco misturadas. Nesse cenário, né, o que você recomendaria ou boas práticas, né, para quem tem seu próprio negócio, tem as finanças pessoais? O que você pode compartilhar sobre isso? Legal. Essa é uma dúvida muito recorrente. É natural que as contas se misturem ali nesse primeiro momento. Poxa, o que eu preciso, né, pagar com uma pessoa física, pessoa jurídica? No fim, eu sou a minha eu presa, é tudo igual, a minha conta de luz da minha casa, eu pago com que conta? Se eu moro e trabalho aqui? Enfim, gera-se essa confusão. O que a gente precisa ter? Mais uma vez, clareza. A empresa é uma situação, a pessoa física é outra situação. Não é indiscutível. Precisa separar. Precisa abrir uma conta ali PJ para que isso fique bem separado de fato. Hoje em dia a gente tem contas nesses bancos digitais, Banco Inter, por exemplo, Nubank, que não tem taxa, não tem nenhuma tarifa, então não tem desculpas ali para não fazer essa separação. É importante que a gente faça isso o quanto antes, porque nenhuma empreendedora abre um negócio pensando em nunca crescer. Não, eu quero ser bem pequenininha. Quero só ser isso aqui mesmo. Não quero crescer, não quero ir para lado nenhum. A gente sempre aposta ali, sempre busca uma possibilidade de não, eu vou começar aqui, eu vou crescer, eu vou expandir. Quando for possível, eu vou contratar pessoas. Então, quanto mais cedo a gente tratar o negócio como um negócio, maiores são as possibilidades da gente conseguir, de fato, se desenvolver e crescer nisso. Então, não tem muito mistério. Poxa, Cauana, eu quero organizar minhas finanças. O que eu faço? Senta, organiza tudo que entra, tudo que sai, descobre ali um método que faça sentido para você, busca ajuda, busca uma mentoria na área, mas não tem desculpa. Se a gente quer crescer, a gente precisa organizar a casa. Então, até para ter oportunidades. Imagina uma situação de uma empreendedora que começa ali a produzir, sei lá, alguma coisa de artesanato, e aí surge uma oportunidade de fazer negócio com uma empresa. E aí a primeira coisa que a empresa fala é: poxa, gostei do seu trabalho, quero comprar, você emite nota fiscal? Não. E aí? Pronto, perdi uma oportunidade. Então, quanto antes a gente trata o negócio como um negócio de fato, mais portas a gente pode ir abrindo ao longo do processo. E hoje existem ali diversas profissões, diversas empresas que se encaixam no MEI, no microempreendedor individual, que tem ali uma série de benefícios, de isenções, o custo de manutenção ele é muito baixo perto das outras modalidades. Então, é uma forma de começar já com uma carinha de negócio e ser o primeiro passo. E quando chegar a hora também de expandir, de abrir um outro tipo de empresa e de pagar impostos, a gente precisa entender também que eles fazem parte do jogo.
Eu sempre gosto de falar que eu não tenho problema nenhum de pagar imposto. Eu só preciso saber da regra. Eu gosto de saber a regra do jogo. Uma vez que a gente sabe a regra do jogo, a gente se organiza para jogar. É complicado quando a gente não entende o que está acontecendo, aí do nada tudo se desorganiza, aí não sabia que tinha que pagar tal coisa, não embuti isso no meu custo. Quando eu vou ver, quando eu vou parar, eu estou pagando para trabalhar e, enfim, às vezes o buraco já está grande demais. Então, clareza, buscar mentores, buscar cursos, recursos e se enxergar como um negócio. Desde o primeiro cliente, a postura ela tem que ser muito profissional. Perfeito, obrigada. Acho que é por aí mesmo. Não sei, meninas, mais alguma pergunta? Acho que o pessoal já está cansado. Mas a gente recebeu vários comentários aqui no chat falando da didática, que foi super esclarecedor aqui a palestra. Sim, excelente. Vou fazer só o último comentário, mais por reflexão, e aí, Cauana, fica à vontade para complementar, algo que eu estava lendo, né, de características femininas, né, então, como a gente comentou, finanças é para todo mundo, realmente sem gênero, né, então, o que a Cauana explicou aqui vale para todo mundo, mas talvez uma diferença, né, dos gêneros, assim, é que as mulheres têm, todo mundo pode ter, mas as características das mulheres, às vezes, ficam mais, tem uma tentação a comprar determinadas coisas, porque está passando por um momento difícil, uma ansiedade, algo do tipo, então é só mais uma blusinha, é só mais uma coisinha, então é esse tipo de coisa que, às vezes, dificulta a mulher a pôr em prática o que você comentou, sabe, como estrutura, então, talvez, né, para a gente refletir um pouco, como a gente se conhece, né, e monitora esses gatilhos para não ficar descontando em uma outra coisa. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter, e aí não só para finanças, mas todas as áreas da vida, é de fato o autoconhecimento e buscar sair dessas verdades absolutas que a gente vai aprendendo, essas crenças que a gente vai agregando ao longo da vida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente não tem uma tendência maior a nada. Obviamente que a gente tem as diferenciações ali biológicas, enfim, mas a gente precisa parar e entender, poxa, essa história que eu estou contando sobre mim, ela é real? Essa história que estão contando sobre o comportamento das mulheres é real? Ou é só uma narrativa que vem sendo contada há muito tempo e eu estou repetindo isso sem, de fato, refletir sobre? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que entender e também não usar de desculpa, porque também é muito cômodo a gente simplesmente falar, não, mas esse é um comportamento da mulher, então se eu fizer isso, eu não vou ser julgada, porque é isso que esperam de mim. Então, tá tudo liberado, vou agir dessa forma. A gente precisa ter essa consciência e essa reflexão sobre tudo na vida, especialmente sobre o uso do dinheiro. E aí a gente volta para alguns pontos que eu falei. O primeiro, sonho. Uma vez que eu tenho um sonho, uma meta e um planejamento, a hora que eu tiver tentada a comprar uma blusinha, não vai ser, poxa, R$50 aqui, que são apenas R$50, ou uma blusinha que vai me deixar super feliz. Eu tenho numa mão um percentual ali da minha meta, da minha viagem, do meu objetivo, daquela experiência que eu quero viver, e uma blusinha que vai me fazer feliz agora, mas que vai me deixar mais longe da minha meta. O que eu quero? Então, a gente tira ali, não é dinheiro. O dinheiro é a ferramenta. Cada vez que eu gasto dinheiro, eu estou deixando de colocar, de investir, de financiar um outro sonho, uma outra meta. Então, isso é importante a gente ter essa clareza. A gente sai desse papel de repetição de comportamento para que a gente tenha ali mais autonomia. Poxa, sou eu que decido. Essa história que contaram ali sobre mim não é verdade. Eu não sou essa pessoa. Eu tenho objetivo. Não vou comprar essa blusinha porque eu tenho ali outra meta. E se eu estou descontando algo emocional, então eu vou buscar um recurso para isso. Eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar uma ajuda profissional para que eu corrija ali
a causa e não o efeito. Então, a gente precisa ter isso em mente. Outro ponto que até a gente estava conversando antes, que é importante a gente destacar, é sair desse papel também de vítima da situação, de, poxa, meu marido que cuida disso, eu não tenho autonomia, e enxergar também as metas pessoais, os objetivos pessoais, a vida financeira. Não tem problema ela ser junta ali, mas é importante que ambas as partes tenham segurança. Então, se hoje, poxa, todo o dinheiro está no nome de um, você não tem dinheiro ali, nem se acontecer alguma coisa, não tem nada na conta, precisa ficar pedindo dinheiro a todo momento, e isso gera uma situação desagradável, é importante que isso seja conversado. De, poxa, seria legal se eu tivesse um valor que eu pudesse me organizar. Eu não trabalho fora, de repente, mas vamos fingir que eu tenho um salário ali para manutenção da casa, para cuidar dos filhos. Então, você me deposita esse dinheiro, eu gerencio aqui as contas da casa e uma parte dele eu também vou investir. Aqui na minha reserva de emergência, eu vou investir na minha aposentadoria. No final, o que a gente espera é que a gente some. Então, você tem o seu planejamento, eu tenho o meu, a gente sabe de tudo, a gente é um casal, tá tudo certo, mas a gente tem ali uma certa autonomia para que a gente também não caia ali na armadilha, por exemplo, de, poxa, eu tô presa nesse relacionamento, eu tô presa nesse casamento, eu não posso sair. A gente tem que estar numa relação e buscar uma relação saudável. Eu tenho ali o suficiente para sair, mas eu não quero sair. Porque eu escolhi ficar aqui pelo motivo certo. Perfeito, muito bom. E eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade, pessoal. Eu só quero agradecer, na verdade, a Cauana e novamente, né, que nem eu falei, eu acho que foi 10 a sua explicação, sua palestra, foi super didática, super esclarecedora, e isso aí é para a vida, né? É o impacto, igual você falou, é o que vai viabilizar a gente realizar nossos sonhos. Então, mais uma vez, meus agradecimentos aí. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho. Espero que fiquem refletindo, que levem isso adiante, que vocês possam pegar pelo menos uma coisinha aqui que eu falei e amanhã contar para uma amiga, provocar ali uma discussão saudável sobre finanças, que é isso que a gente precisa, colocar esse assunto cada vez mais em pauta, porque mulher não quer ficar falando de novela, de roupa e de coisas supérfluas. A gente quer falar de assuntos que importam, né? Então, que no lugar ali onde a gente se encontre, que a gente encontre amigas, colegas, família, a gente também possa provocar esse tipo de reflexão sobre dinheiro, que no fim é sobre a vida, é sobre o futuro, é sobre estabilidade, sobre segurança. Legal. Aí, muito bom. Ok, agradecemos muito, Cauana. Obrigada pelo seu tempo, preparo, e a gente também fica à disposição aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada a todas que entraram também, participaram. Obrigada, Lina, Carla. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada.